Nesse vídeo eu vou mostrar como você faz uma análise de preço e volume utilizando ferramentas de preço, volume e delta, diretamente agora no seu gráfico, tá bom? Então nós temos na tela aqui, nós temos o delta, que seria esses números aqui em cima, aqui embaixo nós temos o volume e aqui embaixo nós temos delta também. E aqui essa linha, né, o rastreador de tendência, que a gente consegue identificar o preço, tá? E como que a gente faz para poder estar olhando o esforço versus resultado e tomar as melhores decisões. Vamos lá, eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso. Se você ainda não viu, depois você assiste lá e entra no nosso Telegram também, porque no Telegram tem vários prints, então fica mais explicativo o assunto que eu vou falar aqui. Prazer, meu nome é Eduardo Custódio, criador do canal Wyckoff Academy. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, então hoje foi feito essa compra, eu vou explicar o motivo dessa compra e depois a gente faz a análise conceitual de todo o contexto, tá? Então vamos lá. Por que foi feita essa compra aqui? Essa compra foi feita porque foi quebrado um background anterior, que é essa região aqui, ó, de acumulação. Então essa região foi quebrada. Tá? E como que ela foi quebrada? O que fez você tomar essa decisão? Qual foi o gatilho dessa decisão? Tá? Lembrando que a análise é uma análise discricionária, pode dar certo, pode dar errado, tá bom? Isso daí não tem nada a ver. E a tomada de decisão é feita conforme eu vejo alguns parâmetros, que são os parâmetros que eu vou passar para você. Então, de acordo com a probabilidade de estar ao meu lado, é executada a operação ou não, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que eu identifiquei? Eu identifiquei possível região de acumulação que foi dada por esses algotrades aqui no fundo. Eu consigo ver que eu tenho deltas positivos no fundo e o mercado não tende a cair, tá bom? Então o mercado ali tá bem lateral. E o último movimento do dia foi um delta positivo. O mercado abriu com uma barra de spread largo, eu costumo falar que eu trago essa leitura aqui do VSA, então barra de spread largo, fechando nas máximas com ultra volume. Isso daqui é uma leitura de VSA que a gente traz. Aqui embaixo eu tinha o delta positivo também, então isso daqui fez com que eu tomasse a decisão de entrar comprando, onde era a região do alvo. E lembrando que no momento, né, aqui nós temos esse indicador que ele mostra a variação em real time do delta, do volume e da variação percentual. Ali do volume eu devo ter tirado, então ali só está da variação do delta, tá? Inclusive no momento o delta está negativo. Mas no momento tinha muito delta positivo, então quer dizer que tinham agressões compradores, tá? E o mercado estava se deslocando para cima. Mais um motivo para eu poder entrar comprando, tá bom? E por que você escolheu aquela região ali para sair? Então, porque eu vi que, como eu falei no vídeo de ontem, aqui era uma região de oferta, tá? É uma região de oferta. A gente tem o mercado trabalhando de forma positiva, porém a gente tem algo trade no topo, depois o mercado virou. Então aqui era uma região que eu acreditava que o mercado poderia parar. Ah, aqui vai reverter? Eu não sabia que o mercado ia reverter, mas eu sabia que era aqui era uma região importante, tá? Tem gente que faz trade para pegar 1.000 pontos, 2.000 pontos, 3.000 pontos, tá? Quando a gente faz uma análise discricionária, a qualquer momento a gente pode estar mudando a nossa tomada de decisão. O que a gente quer ver? Porque a gente sabe que o trade é dinâmico. O que a gente quer ver? O mercado movendo a cada barra, tá bom? Cada barra a gente vai estar olhando para ver qual movimento o mercado está fazendo. Então, foi basicamente aqui essa compra, levando isso em consideração. Coincidência ou não, se você olhar aqui para a sua esquerda, a gente vai identificar um padrão. Porém, na metodologia de Wyckoff, a gente não identifica padrão, a gente não quer ver um padrão, mas às vezes os padrões aparecem, tá? E a leitura é feita de forma individual. E aqui nós conseguimos ver o que? Esforço versus resultado. Então nós tivemos toda essa alta deixando um algotrade no topo, tivemos o nosso delta positivo e depois o mercado foi perdendo força, deixando um delta negativo. Quer dizer o quê? Que os players estavam vendendo nessa região. Depois tivemos outro delta negativo. Tivemos um candle, né? Aqui não é candle, né? Que é uma barra. Tivemos uma barra de spread
curto, fechando na máxima com baixo volume, leitura de VSA. Então ali faltou oferta, tá? Falta de oferta, falta de demanda, desculpa, falta de demanda naquela região ali. Depois o mercado faz uma barra com spread largo, fechando na mínima, tenta fazer o retorno, ele deixa até aqui, ó, ele deixa um algo trade. Ah, então, Eduardo, ali, ó, ali era compra, tá? Porque os players também se comportam assim. Então o mercado está sendo mapeado. Tinha gente comprando, apareceu que tinha gente comprando. Porém, não foi sustentado, tá? Não foi sustentado essa tentativa de compra, que logo o mercado já virou na venda, agressão de venda. Então o que eu posso falar? Ah, eu entrei comprado aqui. Beleza, você tem que ter coragem de estopar aqui embaixo, porque senão, ó, você teria tomado todo esse prejuízo. Então essa daqui é a leitura da análise discricionária, tá? Então você, por algum motivo, você identificou essa compra, foi lá, vai fazer um pullback, vai subir. Opa, largou o delta negativo no topo, o mercado veio com a barra de spread largo, fechando na mínima. Então, possível barra de início de movimento, possível barra de início de movimento. Foi justamente isso que aconteceu. Deu início do movimento na queda e o mercado foi e despencou. Aqui embaixo nós temos atividade profissional. Aqui eu nem esqueci até de comentar da atividade profissional. Foi um dos motivos de ter levado é, essa decisão de compra, porque o mercado, nós temos um indicador trabalhando acima do eixo zero, então aquilo dali indica atividade profissional. Quando o mercado trabalha abaixo do eixo zero, nós temos o mercado na inércia, tá? Então o mercado, aqui já nessa segunda, né, possível entrada, que seria, então a gente tem atividade profissional, o mercado jogando tudo para baixo, então você poderia ter dado uma entrada ali naquela região, tá bom? Depois, coincidência ou não, o mercado dá uma segurada, deixando um algo trade no fundo. Se você opera somente por, como poderia falar, você opera, sei lá, setup, então o mercado fez um pullback com delta positivo, você iria vender talvez nesse candle aqui. Não estou falando que é certo nem que é errado, tá? Se vendeu, tem que estar estopando curto. Mas se a gente puxar aqui, ó, cadê? Deixa eu pegar o outro, eu acho que esse aqui. Pronto. Se a gente puxar aqui, a gente está vendo que o delta está positivo. Então você pode esperar mais um pouco para confirmar o seu gatilho e entrar quando tiver delta negativo, tá bom? Então o mercado fez delta positivo, ele começou a trabalhar aqui, ó, delta positivo toda essa região aqui, ó. Então a gente tinha aqui, ó, alta demanda, tá bom? Então a gente tinha demanda no controle. Não fazia sentido você estar procurando por vendas. Então o mercado seguiu, ele faz um 788 em toda essa alta, depois de ele ter feito 4.685, então a gente tem esforço versus resultado, tá bom? A gente tem quase o mesmo tamanho da pernada, porém com agressão bem menor, e logo depois o mercado vem confirmar com delta negativo e largando o algo trade no topo, tá bom? E nessa região aqui, eu não sei nem aonde que vai ser, mas vamos colocar aqui para a gente poder estar marcando algum ponto, fosse algum ponto interessante. Ó, aqui seria o ponto da agressão, né? E aqui já seria a agressão de venda, tá bom? Agora o mercado está trabalhando naquela região ali, não, não andou muito, tá bom? Mas seria essa a visão que a gente teria de mercado, tá bom? Ah, Eduardo, eu queria antecipar o movimento. Tá bom, por antecipação de movimento, antes de ter essa essa queda, né, você teve delta negativo nessa região. Então a gente tem que saber aonde foi, tá? E entrar num rompimento, numa perda de uma mínima nessa região, pelo fato de você ter o resultado diminuindo, né? Esforço versus resultado, tá bom? Então é basicamente isso daqui, a leitura que você iria fazer. Ou teria vendido ali, ou teria vendido aqui, ok? Tá. E outra coisa agora que a gente vai ver é o. Cadê? É o operacional aqui no Bitcoin, levando em consideração a mesma coisa. Ontem eu estava conversando com o Alexandre Arruda e ele comentou, cara, eu migrei do índice do dólar para o Bitcoin. Eu falei, pô, e como é que tá o Bitcoin? Muito tempo eu não olho o Bitcoin. Aí ele falou, cara, lá ele usa gráfico de P, 30P, se eu não me engano.
Aí eu falei, cara, hoje eu vou dar uma olhada no Bitcoin e ver se faz sentido algum operacional no Bitcoin. Vamos lá, então eu estou aqui para mostrar que ontem eu mostrei no Nasdaq, né? Se eu não me engano, Nasdaq, índice. Hoje mostrei o índice também. E agora eu estou mostrando aqui no Bitcoin da B3, para a gente poder estar vendo se faz sentido. Então eu vou fazer a mesma leitura que eu acabei de fazer lá no índice, tá bom? Então qual foi a leitura? O mercado deixou um delta negativo próximo a uma região de resistência de algo trade. Tivemos a barra, né, uma barra de alto spread, porém fechando quase 50% do movimento. Segunda barra não tem, aliás, a outra barra não deu continuidade no movimento. A terceira barra, a barra de spread baixa, fechando na mínima. Depois nós temos uma barra de spread largo, fechando quase abaixo da barra anterior e bem abaixo de 50% do movimento. Aqui nós já tínhamos, vamos ver, que nós já tínhamos o delta negativo, tá bom? Aqui nós não tínhamos atividade profissional nessa região, essas barras aqui não tinham atividade profissional, então não estava entrando muito volume, o mercado estava meio pela inércia, então ele tinha comprimento da barra, mas ele não tinha o volume entrando na barra, tá bom? E por esse motivo, na hora também, como eu disse, o delta aqui era muito agressivo na venda, muita oferta, e foi quando a gente entendeu que era hora de vender. Por que, que você saiu nessa região? Eu saí nessa região porque eu não queria esperar, né, que o mercado viesse fazer um fechamento de gap, levando em consideração aqui que ele nem chegou a fechar, o máximo que foi essa região aqui, ficou um pouco mais para cima. Então, eu coloquei ali mais ou menos um pouco abaixo de 50%, se eu não me engano, ali deu 60% desse movimento aqui, ó. Foi o que eu achei interessante para poder estar saindo, e ele saiu. Uma coisa que eu acabei de falar, coincidência ou não, depois que a gente saiu, o mercado começou a trabalhar de forma. Cadê? De forma aqui, ó, lateral, ó. O mercado começou a trabalhar de forma lateral, próximo à região que a gente saiu. Então, mesma coisa, a gente tem aqui, ó, deltas negativos, porém o mercado não se desloca para baixo. E aqui começa a ter, ó, atividade profissional. Então tem absorção nessa região, nesse fundo. E a gente começa a ver aqui, ó, delta positivo. O mercado vai lá, faz algo trade, faz dois, e também ele começa a trabalhar nessa região de topo. Então ele nem estoura para cima, nem estoura para baixo, nem estoura para cima, nem estoura para baixo. Quando eu cheguei a dar uma olhada novamente no mercado, ele estava trabalhando aqui, ó, já nessa região, com um delta totalmente positivo. Eu tinha visto, né? Eu tinha, vamos falar assim, né? Eu acreditei que a gente tem que acreditar em alguma coisa, conforme o que eu estava vendo no mercado, que a probabilidade da alta era maior que a probabilidade da baixa. Lembrando que poderia dar stop, com certeza poderia dar algum stop, tá? Mas eu botei fé, né? Acreditei que o mercado estava segurando nesse fundo, tá? Tinha todos esses fundos aqui que o mercado estava segurando, ele estava buscando liquidez, absorvendo fundo para poder dar continuidade na alta, tá bom? Apesar daqui o mercado estar no modo inércia, tá? A gente tem barras verdes, a gente tem bastante barra verde nessa região. Então foi quando a gente comprou, mesma coisa, estava acreditando nesse topo aqui, poderia ser uma região de oferta, mercado vender aqui nessa região. Dito e feito, a gente saiu e o mercado desabou, coincidência ou não. Agora ele fez um pullback ali, voltou a subir e mesma leitura, ó, aqui a gente tem um delta positivo, o mercado deu essa porrada aqui para baixo, né? Início de movimento de queda ou final de movimento. Só que ele dá a porrada para baixo, marca um cluster na região. A gente tem um delta negativo. Cara, deixa eu dar até um zoom nisso daqui. Se você não aprendeu, agora você vai aprender. Então, ele marcou essa barra, ele tem um delta negativo, marcando um asterisco. Depois ele tem. Ô, cacete. Depois ele tem um jogo da velha, com outro algo trade e um delta positivo, tá? E o mercado aparentemente estava absorvendo essa região,
depois ele vai e dá essa subida aqui momentânea. Se vai continuar, se não vai, eu não sei. Mas é basicamente isso que a gente vai olhando para estar tomando a decisão, para fazer análise de esforço versus resultado. Aí está vendo a oferta, está vendo a demanda, regiões importantes, tudo com o que tem no gráfico. E no gráfico a gente tem o quê? A gente tem o preço, né? A gente tem o preço, a gente tem volume e a gente tem o delta, tá? E é assim que a gente vai fazendo a nossa análise, independente do mercado, tá? Isso daqui foi para mostrar que é independente do mercado. Eu nem lembro a última vez que eu tinha visto o Bitcoin aqui no mercado da B3 e, coincidência ou não, sorte ou não, não sei, a nossa análise bateu e acabou saindo aí 2 trades aí positivos. Poderia ter dado errado, logicamente, poderia ter dado errado, mas os trades acabaram dando certo, tá bom? Se você gostou desse operacional, então na descrição desse vídeo vai ter um Telegram, você pode entrar no Telegram, perguntar como é que funciona, ou pode ir direto no site, lá tem um WhatsApp, e lá tem todas as informações de como você pode estar adquirindo essa ferramenta para estar melhorando o seu operacional. Lembrando que funciona para day trade, swing trade, position, qualquer mercado, desde que esteja dentro das plataformas MetaTrader, NinjaTrader e ProfitChart. Beleza? Até mais, um abraço. Fui!